Bom, então, na última aula, a gente conseguiu finalizar a formatação do nosso arquivo e agora a gente vai aprender a salvar esse arquivo. Então, a gente já pegou as linhas de interesse, já formatou cada coluna da forma que a gente gostaria. Então, a gente precisa salvar isso, tá? Pela questão da organização, eu tinha mostrado para vocês, eu acho que na segunda aula, né, depois, na primeira aula em que a gente de fato lida com o Python, depois da introdução, eu tinha mostrado que eu salvei todos os meus arquivos nessa pasta genfiles, né, os arquivos que a gente vai utilizar. E agora eu criei essa pasta XYZ Files, olha, ela tá vazia ainda, tá? Ela não tem nada ali dentro. E vai ser nessa pasta que a gente vai salvar, por uma questão de organização apenas. Você poderia salvar tudo aqui, poderia ter uma pasta com todos os arquivos. Eu escolhi salvar uma nova pasta, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, e que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou comentar tudo isso, tá bom? E eu vou mostrar um comandinho para vocês. Primeiro, eu vou dar um print file, tá? Então, file é o meu arquivo, tá? E ele está dentro dessa pasta genfiles e ele termina em .gen. Tá? O que eu quero fazer com esse arquivo? Eu quero salvar ele agora na pasta xyzfiles, ou seja, é o mesmo nome, só que no lugar do gen eu tenho o xyz. E esse meu arquivo, agora ele não vai ser mais o formato gen, ele vai ser o formato xyz. Então eu vou trocar o c4min.gen por c4min.xyz. Eu poderia escrever, pensar em alguma forma de escrever manualmente esses nomes toda vez. Eu poderia aqui, da mesma forma que aqui no with open, para ler o arquivo, eu poderia ter escrito o arquivo inteiro, né, gen, files, né, ao invés de escrever só o file. Eu posso fazer, eu poderia fazer isso manualmente, mas eu vou escolher fazer de uma outra forma, porque assim também eu consigo fazer, além de que facilita para mim, eu consigo ensinar um novo comando para vocês. Então veja que esse file, eu não preciso nem escrever o tipo dele aqui, pedir para dar o print no tipo, porque a gente já pode ver que ele é string, tá? Eu defini ele, entre aspas, ele é uma string. Então, como ele é uma string, eu posso usar o método replace. O método replace, o que ele faz? Ele vai trocar um padrão que eu vou fornecer por outro padrão. Então, eu vou ter duas strings aqui. A primeira é o que eu quero tirar do meu arquivo. Então, eu quero trocar esses dois gen aqui. Então, eu vou tirar esse gen e vou colocar xyz no lugar. Então, veja como é que vai ficar. Olha, ele trocou xyzfiles por... ele trocou o gen files por xyzfiles e o c4min.gen ele trocou por c4min.xyz. Então, esse método replace, ele troca trechos do texto, tá? Ele troca um padrãozinho ali, nesse caso gen, por outro, que nesse caso é o xyz. Tá? Então, eu posso definir isso também como xyzfile, tá? Então eu posso definir esse arquivo aqui em cima, tá? E agora a gente vai salvar tudo isso que a gente fez nesse arquivo xyzfiles c4min.xyz. O arquivo, na verdade, é só o c4min.xyz, tá? O xyzfiles é aquela pasta que eu acabei de mostrar para vocês que eu criei, tá? Então, como que a gente vai fazer primeiro para salvar? Então, para a gente salvar num arquivo, primeiro a gente tem que abrir esse arquivo em branco. E aí a gente vai escrevendo em cima desse arquivo, tá? Então, para a gente abrir esse arquivo, é igual a gente fez aqui, tá? Eu vou fazer um with open, só que agora, ao invés de eu abrir o file, eu vou abrir o xyz file, tá?
E lembra que eu falei que o padrão era o R, né? O padrão era o R de ler. Agora, como eu quero escrever, escrever em inglês é write e começa com a letra W. Então, eu vou, ao invés de escrever o R, eu vou colocar o W, tá bom? Eu poderia colocar o A de append também. Qual que é a diferença do A para o W? O W, toda vez ele vai apagar o arquivo, vai escrever um arquivo em branco e nesse arquivo ele vai escrever o que você pedir aqui. O A, ele vai simplesmente fazer o append, ou seja, ele vai concatenar ali, né, nos teus... eu nem sei se append e concatenar é a mesma coisa, mas é basicamente isso que ele vai fazer, tá? Ele vai pegar o teu arquivo que já existe e vai começar a escrever o que você pediu aqui em cima do que já existe. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou usando o append e eu rodei esse script aqui, vamos supor que eu já está finalizado. Então, eu já gerei o meu c4min.xyz. Com o append, se eu rodar de novo esse programinha aqui, ele vai escrever em cima. Então, eu vou ficar com um XYZ e depois outro XYZ. E não é isso que eu quero nesse caso. Pode ser que tenha casos que seja esse o objetivo, mas não é esse o nosso objetivo agora. Então, eu vou deixar o W mesmo. E da mesma forma que quando eu vou abrir um arquivo para ler ele, eu tenho que dar um nome para ele, aqui eu também tenho que dar um nome. E eu vou dar o nome F mesmo, tá? Não tem por que eu dar outro nome. A não ser que fosse dentro desse open, daí pode ser que dê algum conflito ali, aí eu teria que dar outro nome. Mas aqui eu já usei o que eu precisava desse open aqui de cima, vou usar agora aqui embaixo. Então, agora o que eu vou fazer? Então, primeira coisa que eu vou fazer nele vai ser escrever o número de átomos, tá? Então, no lugar desse print, eu vou colocar f.write n átomos. Ao invés de eu colocar essa linha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que a gente já aprendeu a usar o comando format e vou usar comando format aqui, tá bom? Então, ponto .format e o natoms aqui. Então, eu vou colocar natoms, vou pedir para ele pular uma linha, né? Porque se eu só colocar o natoms, a próxima coisa que eu for escrever vai aparecer do lado. Façam um teste aí no arquivo de vocês, tá bom? Então, isso daqui ele simplesmente vai para a próxima linha. Mas lembram que eu falei que a segunda linha do arquivo XYZ ela é uma linha de comentário? Então eu não preciso ter nada, a não ser em casos específicos, que você precisa ter alguma informação da tua molécula. Por exemplo, você quer colocar o nome dessa molécula, eu quero colocar esse C4min ali para eu identificar dentro do meu arquivo XYZ qual que é aquela molécula. Poderia também. Não vamos fazer isso agora, depois quem sabe... Se eu achar relevante, eu posso gravar um vídeo sobre isso. Mas aqui eu quero pular mais uma linha. Então, eu já vou colocar 2/n de uma vez só. Que daí ele já vai para a próxima linha, já vai para outra linha, já vai para a terceira. E agora a gente vai começar a escrever. Tá? Então, veja bem. Eu vou escrever, então, o meu número de átomos. Vou pular uma linha e vou começar... Para cada linha no meu arquivo .gen, eu vou escrever ela no meu arquivo. Só que veja, isso daqui já está pronto. A gente já fez isso nas aulas anteriores. Então o que eu vou fazer? Só vou dar um tab nisso daqui. Tá? A maioria dos programas que a gente usa para escrever, dos editores de texto, se você selecionar tudo e apertar um tab, ele vai para o lado e Shift Tab ele volta. Tá bom? Então você não precisa ficar fazendo isso um por um. Você seleciona tudo e dá um tab em tudo. Por que eu vou fazer isso daqui? Por que eu precisei dar o tab? Porque agora eu quero que isso daqui seja feito dentro do meu arquivo. Então eu abri o arquivo. Tudo que eu for fazer no meu arquivo tem que estar indentado. Senão ele vai fazer fora do meu arquivo. Tá bom? Eu comentei... sobre o problema, em algum dos vídeos anteriores eu comentei sobre o problema que às vezes você coloca o que deveria estar dentro do for, você coloca fora,
ou vice-versa, e o teu código não dá certo, tá? Então, é isso que pode acontecer se você deixar ele sem indentar. Então, se eu colocar ele aqui, ó, sem indentar, aqui ele vai rodar, porque eu coloquei o print, tá bom? Mas ele simplesmente vai dar o print na tela e não vai escrever isso daqui que eu quero no meu arquivo, tá? Então, esse for tem que estar dentro do meu with open file aqui, tá bom? Então, para cada linha nessa lista aqui, que a gente já selecionou as linhas que a gente queria, aí eu dei o line split para separar essa linha ali entre as colunas dela, salvei cada coluna do jeito que eu queria e formatei do jeito que eu quero. E aqui, em vez de eu dar o print, eu vou dar um f.write. Opa! Write. Só que aqui eu vou ter o mesmo problema do NATOMS aqui que eu mencionei. Se eu escrever desse jeito, eu não estou dando informação nenhuma que eu quero que ele vá para a próxima linha. Então tudo isso daqui ele vai estar escrevendo um do lado do outro, que eu não quero. Então eu vou pôr um /n aqui no final, tá? Porque daí depois que ele escrever essas informações, ele vai salvar, ele vai pular uma linha e vai escrever na próxima linha. Vamos rodar isso daqui então? Ó, terminou, não deu o print na tela agora, porque eu não pedi mais nenhum print. E vamos ver lá na minha pasta, olha, vejam que a pasta estava vazia. Agora ela tem um arquivo que a gente acabou de salvar. Então vamos entrar nessa pasta para ver esse arquivo. Ó, o arquivo é o arquivo que a gente pediu. Vamos tentar só abrir ele então num software aqui no JMOL, para ver se deu certo aqui, ó. Então, aqui tá essa é a nosso cation, no caso, que ele foi lido por aquele formato XYZ. Eu consigo, né, naquele formato eu tenho, então, lembrando as informações das coordenadas x, y e z de cada átomo do meu sistema. Então, esse software ele leu essas coordenadas e conseguiu abrir a minha molécula como eu tinha mencionado para vocês, né, que esse formato é para isso. Então, a questão aqui, gente, é a seguinte: mesmo que você não trabalhe nessa área, para você não faça muito sentido ficar usando esse tipo de arquivo, e você chegou até aqui, assistiu todas as aulas, essas coisas vão te ajudar para você poder fazer seleção de várias outras coisas, né? Como eu mencionei aí em algum dos primeiros vídeos, eu só escolhi esse exemplo para eu ter algum exemplo para a gente ir seguindo e aprendendo as coisas por meio desse projeto. Tudo certo? Então, aqui a gente aprendeu a fazer isso para um arquivo. Na próxima aula, a gente vai aprender agora a fazer para vários arquivos automaticamente. Então, a gente vai fornecer uma lista de arquivos e ele vai fazer essa conversão de um formato para o outro para todos esses arquivos de uma vez só. Beleza?